Oi, eu sou a Dária. Oi, eu sou a Luísa. Eu sou o Igor. Então, hoje a gente está aqui para apresentar o nosso trabalho, que é a relação entre o IDH e a disseminação da Covid-19 na cidade de Porto Alegre, orientado pelo professor Reginaldo Dadalt e co-orientado pela Gislene Rodrigues. Então, o objetivo do nosso trabalho consiste entre analisar a relação entre a disseminação da Covid-19 e o índice de desenvolvimento humano nos bairros da cidade de Porto Alegre no período de 30 dias, entre julho e agosto de 2020. Porto Alegre apresenta indicadores de condição de vida num patamar elevado entre as metrópoles brasileiras. No entanto, esse grau elevado de DH não se expressa de forma homogênea em todo o seu território. Sabendo disso, acreditamos ser importante observar o comportamento socioespacial do vírus, pois o impacto de sua disseminação na população com os indicadores sociais mais baixos tende a ser mais severo e comprometedor para o futuro a curto e médio prazo. Porto Alegre, assim como muitas grandes metrópoles brasileiras, se caracteriza como uma cidade com desenvolvimento desigual. Isso pode ser verificado ao analisar a sua evolução urbana. Fazendo então essa análise, com base em estudos, pode ser verificado uma grande verticalização nas áreas centrais da cidade e nas áreas periféricas, uma maior horizontalização. Isso se dá também pelo desenvolvimento econômico dos bairros e do IDH. Bom, esse trabalho foi realizado por meio de leitura de artigos e levantamento de dados disponibilizados pelo site Observa Poa, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, e o Atlas de Desenvolvimento Humano da região metropolitana de Porto Alegre. Utilizamos o Índice de Desenvolvimento Humano, que contempla três indicadores: educação, saúde e renda, dividido em quatro classes: baixa, média, alta e muito alta. Os dados obtidos pelo Porto Alegre mostram que em seus bairros temos apenas IDH médio, alto e muito alto, ou seja, não existem bairros com índice de desenvolvimento humano baixo. Tendo em vista o caráter espacial da transmissão do vírus, o uso de ferramentas de geoprocessamento se torna fundamental para o correlacionamento, sobreposição e análise das informações do município e suas especialidades, tornando possível aprimorar a avaliação dos problemas produzidos pela pandemia. E para entender melhor a elaboração deste trabalho, é importante compreendermos o que significa um sistema de informação geográfica, também conhecidos como SIGs. O SIG é composto por um conjunto de instrumentos que irão adquirir, armazenar, recuperar, transformar e emitir informações espaciais. Elaboramos um mapa utilizando o software livre QGIS, e para isso buscamos bases cartográficas disponibilizadas pelas instituições públicas. Adicionamos colunas de informações como o número de casos confirmados entre 20 de junho e 20 de agosto, provenientes da SMS, e o número de habitantes por bairro em 2018. Em outra coluna colocamos o percentual de infectados por bairro. E em outra base cartográfica colocamos a coluna de DH proveniente do Atlas de Desenvolvimento Humano da região metropolitana de Porto Alegre. Elaboramos o mapa cruzando os dados do IDH dos bairros de Porto Alegre e do percentual de pessoas infectadas por bairro dentro do intervalo de um mês, sobrepondo camadas de informação e técnicas de cartografia temática. O resultado é esse mapa onde os círculos graduados quantitativamente apresentam a disseminação do vírus, sobreposta à qualificação dos bairros por IDH, onde verde escuro significa um desenvolvimento humano muito alto, verde claro alto e amarelo médio. E com base no mapa, damos destaque aos círculos que indicam maior ocorrência de casos, coincidam com os bairros entre IDH entre alto e muito alto, situação oposta dos bairros com IDH médio. Nas primeiras expectativas e hipóteses levantadas pelo grupo,
Acreditava-se que nos bairros com IDH mais baixo haveria uma maior disseminação do coronavírus, devido às condições qualificadas por esse indicador social. Mas os resultados demonstram o contrário. Os bairros com maior índice de desenvolvimento humano apresentam um número muito maior de disseminação do vírus. E vale ressaltar que não podemos tratar como se a disseminação do vírus se sustentasse e se verificasse em somente por esses fatores. Questões como a ausência de testagem em massa no país, os fluxos de trabalho, a densidade demográfica e a verticalização da urbanização podem comprometer a análise dos fatores de disseminação. Os dados analisados nos mostram que os maiores índices de contaminação foram encontrados em regiões com características marcantes, o IDH mais alto e maior densidade demográfica. E entendemos que a contaminação pelo coronavírus, devido à sua característica de interação social e alta taxa de transmissão, indica que o fator de urbanização e densidade urbana tem sobressaído em relação aos demais fatores. A análise da relação entre a disseminação do vírus e o desenvolvimento por bairros, consolidada ao longo do projeto, é de suma importância, principalmente por se tratar de uma cidade desenvolvida heterogeneamente, realidade da maioria das cidades brasileiras. Além disso, pode contribuir para a mitigação do espalhamento do vírus da pandemia atual e servir de método para análise de disseminações em outras pandemias e futuras crises epidemiológicas. E acreditamos que o uso dos sistemas de informações geográficas podem oferecer maior eficiência às medidas de contenção do contágio, podendo tornar mais efetiva nesses locais a fiscalização ao cumprimento das regras de isolamento social, entre outros. Esse estudo é de grande valor para um melhor planejamento de políticas públicas de saúde, pois é possível identificar, mesmo que de forma ainda não conclusiva, os polos de contaminação do vírus. Muito obrigada, esse foi o nosso trabalho.